Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, infectologista doutora Dani Abdel Rahman. Pronunciei corretamente, doutora Dani? Pronunciou corretamente. A senhora é do Hospital Albert Sabin. Exatamente, Hospital Albert Sabin na Lapa, aqui em São Paulo. Também conosco o empresário Francisco Viana. Prazer tê-lo aqui, Francisco. Obrigado, prazer tê-lo. O que é a Hi-Flex? A Hi-Flex é uma empresa hoje que se preocupa a cuidar da qualidade de vida das pessoas através do sono, que é algo tão especial. Assim, as tecnologias não têm evoluído muito nos últimos anos, e a Hi-Flex ela veio com essa proposta de melhorar a qualidade do sono das pessoas, o qual com certeza vai melhorar a saúde delas. Também está conosco, cadê a... Tudo bem, doutora? Tudo bem? A senhora é? Eu sou ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana assistida. Meu nome é Carla Iaconelli. Doutora Carla Iaconelli. Medicina Reprodutiva. assistida. Isso, são os tratamentos de fertilização assistida conhecidos como bebê de proveta. Sim, isso é do meu tempo, que era bebê de proveta. Hoje em dia mudou bastante. Fertilização in vitro, congelamento de óvulos, embriões, são técnicas para ajudar os casais que estão com dificuldade em obter uma gestação. As pessoas, o que faz com que as pessoas a procurem? Olha, geralmente são casais que já estão tentando engravidar há mais de um ano, recebem esse diagnóstico de infertilidade e vêm para procurar as causas. Por quê? Qual o motivo que essa gravidez não está vindo? Doutora Carla, a senhora disse há um ano, né? Depois de um ano de tentativa do método tradicional, descobrem que precisa de um apoio extra. Seria essa a colocação? Eles precisam de investigação. Eu estou falando a linguagem mais simples possível. Claro, né? Eles precisam ser investigados, eles precisam ser questionados sobre hábitos e doenças, e para a gente chegar a uma possível causa, para a gente poder propor um tratamento que seja eficaz para cada caso. Mas um ano não é um tempo muito curto, não? Depende muito da idade da mulher, que é o mais importante. Então, se a mulher tem mais de 35 anos, um ano é muito, sim. Um ano pode fazer toda a diferença. Pode cair a qualidade do óvulo. Depois dos 37 anos, a qualidade do óvulo cai muito rápido. Então, após os 35 anos, nós orientamos até fazer uma investigação após 6 meses de tentativa sem sucesso. Mas a Sandra, minha cunhada, aos 50 anos... Claro, sempre espontaneamente. tem. Sempre tem, mas é a minoria. A menina chama Valentina. Porque... Olha, que bom, né? Mas é a minoria. Sim. É a minoria. Então, e provavelmente ela não tem problema algum, né? Graças a Deus. A gente só sabe se depois que preparando para a começa maratona de Nova York, teve que suspender a participação. Por um bom motivo. Que Deus abençoe, né? Doutora Dani Abdel Rahman, nós estamos com problemas recentes de enchentes na cidade, né? E parece que não vai terminar assim de uma hora, não é um reloginho que liga e termina, né? Sim. Quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar nessa época, nesses problemas de enchente que de repente castigaram São Paulo muito mais
Sim. Bom dia, gente. Bom, nós temos que pensar que a água suja, né, principalmente águas de enchente, água em locais de acúmulo de lixo, ela pode sim ser responsável pela transmissão de muitas doenças, né, causadas por parasitas, bactérias, enfim. Se a gente for pensar no contato direto com a água, a gente percebe que nessa época, de fato, ele é muito facilitado, né? Nós temos muito mais chance de adquirir uma doença nesse contato, nessa ocasião, nessa época de alagamentos e de enchentes, e aí algumas coisas são importantes para a gente prevenir. Então, se a gente for pensar lá atrás, antes das chuvas chegarem, é sempre importante que a gente pense em não acumular lixo, manter uma higiene, né, em casa, na estrutura da casa, nos locais onde a gente armazena pensar comida. Antes da enchente não tem graça. Mas é a prevenção, né? Não existe no Brasil. Essa é a questão da prevenção. E é isso que a gente realmente precisa fazer com que vire cultura na cabeça das pessoas, né? Que é sempre melhor a gente prevenir uma doença do que tratá-la, né? O tratamento com a doença já instalada é sempre a gente correr atrás de uma coisa que poderia ser evitada antes, né? Então, em relação às chuvas, existe essa prevenção, né, em relação à higiene, não acumular lixo, combate aos vetores transmissores. Então, em locais de lixo, a gente tem baratas, tem ratos, que podem propiciar a transmissão dessas doenças infecciosas. A gente pensa muito em leptospirose nessa época, e de fato é uma doença que a gente vê com mais frequência nos serviços de saúde, né, públicos ou privados, porque as pessoas ficam num contato mais prolongado e mais frequente, né, nesses locais em que há enchentes. Então, o que a gente sempre orienta, o uso de material e de equipamento de proteção para pessoas que trabalham, né, em rede de esgoto, ou essas pessoas bombeiros que trabalham no resgate às vítimas das enchentes e têm contato realmente bem prolongado e frequente com água suja. Então, sempre usar bota de borracha, luvas. A senhora é aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Então, é uma delícia ali aqueles lados do Tamanduatê, ali andar naquela água toda, depois que tem a garotada criançada toda, gosta de maravilha. brincar, né? Então, meus tempos de pequenininho, era uma maravilha aquilo lá. E essa, inclusive, é outra orientação. Fica desesperado. É outra orientação que a gente dá, né? Que as pessoas entendam que é importante não deixar as crianças terem esse contato com essa água, que às vezes as crianças acham que vão brincar ali e não tem problema, e nem sempre esse lixo e essa sujeira são visíveis, né? Às vezes a gente acha que a água é limpa e não é. Para adquirir essas doenças, também nem sempre a gente precisa ter machucados, feridas abertas, né? Como se imagina por aí. A gente pode adquirir, inclusive, com a pele íntegra, sem ter problema nenhum de saúde. A senhora colocou um item prevenção, né? Quando a senhora descreve todo esse quadro, já é uma situação definida aí. Mas e por que os pais param de vacinar as crianças hoje em dia? Essa é uma questão importante da gente falar realmente, assim, algumas doenças não temos vacina, Sim. né, leptospirose, por exemplo, a dengue ainda não tem uma vacina formalizada, a gente tem pesquisas, mas, inclusive, daquelas doenças que já estavam erradicadas no Brasil e que nós temos vacina, para as quais nós temos vacina, nós temos percebido uma volta dessas doenças, como o sarampo, por exemplo. O Brasil, inclusive, está perdendo o título de erradicação do sarampo agora. Está meio que na moda, né, isso de as pessoas não vacinarem, algumas frentes aí, algumas linhas de algumas pessoas que falam, inclusive, em relação à vacina causando problemas como o autismo e outras doenças, lembrando que efeito colateral que Exato. Não é real. Que não é real, lembrando que não tem nenhum estudo realmente que comprove isso. Claro que efeitos adversos de vacinas existem em relação a todas as vacinas, vacina de gripe, vacina de meningite. A vacina, como qualquer outra coisa que a gente entra em contato, nunca é inócuo, né? A gente percebe que podem ter, sim, efeitos adversos. É uma produção, é um estímulo à produção de anticorpo. Então, nós temos alguns problemas e pode ocorrer sempre, mas o que a gente sempre leva em conta é o custo-benefício disso, né? Então, o que a gente percebe é que mesmo tendo esses efeitos adversos muito minoritariamente, ainda assim há vantagens da gente vacinar, porque a gente evita doenças graves, como febre amarela, que mata, né?
e outras aí. A senhora cita febre amarela. Um ambientalista que veio aqui no Gente que Fala descreveu um quadro assustador agora com Brumadinho. Ele só repetiu o que tinha acontecido em Mariana. Sim. E ele coloca, né, porque o sistema ecológico lá acabou quando houve a tragédia de Mariana, Sim. e se repete agora em Brumadinho. Então ele coloca que a febre amarela que apareceu aqui na Serra do Mar é reflexo do que aconteceu lá, né? Mata o sapo que come o mosquito, que infecta o macaco, é o ciclo todo. É né? um desequilíbrio, né, de toda a cadeia, que é o que a gente tem causado ao longo dos anos, né? A gente tem visto isso. E isso pode se repetir agora? Pode se repetir agora. Inclusive, o mecanismo é o mesmo, de fato, Sim. né? É uma coisa que a gente tem trabalhado muito na campanha de vacinação, porque felizmente é uma doença evitável pela vacina hoje, né? No ano passado nós vimos muitos óbitos relativos à febre amarela, esse ano também vimos alguns, e provavelmente com menor frequência por conta da vacinação que teve início o ano passado nessa campanha mais efetiva, né? Mas, de fato, outras doenças não temos vacina. Então, quando a gente fala em prevenção, não é só da vacina que a gente fala, né? E sim dessas ações que eu citei. Doutora Carla, aproveitar que a senhora está aqui, a senhora é ginecologista e obstetra, então eu coloquei com a doutora Dânia, né? Orientação que a senhora deve, depois que o bebê chega, né? Olha, tem a carteirinha de vacinação. Importantíssimo. Pode puxar esse microfone, ele é um pouco insensível, se a senhora não falar perto dele, ele não vai ouvir a senhora. É importantíssimo, né? É. A conscientização da importância das vacinas. E mesmo gestantes têm... Mas mudou esse quadro, né? Antes haviam campanhas frequentes de vacinação e não sei o quê. De repente, não sei se o governo deixou de lado ou os pais também não se preocupam mais. Talvez tenha reduzido um pouco mesmo a publicidade, não sei. Ela está na área, sabe melhor do que eu. Mas eu acho que procurando a senhora mídias, já depois eu acho que essas que o bebê mídias chega. alternativas, rede social, aplicativos e tudo podem disseminar as fake news, né? Então você acaba atingindo pessoas que não têm a informação oficial, acaba chegando nela uma fake news, ela acredita, porque vê que outras pessoas também acreditam, e a vizinha acredita, a prima acredita, acaba criando um universo paralelo aí de gente que não vacina, né? Que tá errado. Então, a informação é tudo, realmente. É checar a procedência, quem que tá produzindo aquilo, quem que tá falando aquilo. Existem estudos para tudo, enfim. Mas você precisa ver a confiabilidade desse estudo. Parece que tudo se baseou num estudo que não era confiável, e quem não sabe analisar um estudo, quem é leigo, acaba achando que aquilo é verdade. E aquilo já caiu por terra faz tempo, a questão do autismo, né? E tem consequências graves demais, né? Tem mortes, né? A gente tem que pensar que quando não vacina o nosso filho, a gente não está deixando só ele desprotegido, né? A gente está desprotegendo as crianças que convivem com ele, a sociedade como um todo, né? É uma irresponsabilidade. Exatamente. Né? Doutora Carla Iaconelli, o que é endometriose? Endometriose é uma doença muito chata, que afeta as mulheres, né? Em idade reprodutiva, que causa dor pélvica, infertilidade, pode ter consequências no dia a dia dela, consequências como perda de produtividade, ela começa a faltar no trabalho, depressão, ansiedade, uma doença que tem muitas apresentações também, porque ela pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave, né? Pode atingir diferentes órgãos, e a avaliação dessa doença é individualizada. Então, a endometriose em uma mulher nunca vai ser igual na outra. Quando a senhora fala em dor, que dor? Que tipo de dor? Olha, ele diz tem que vários dormiu bem, não tem problema nenhum. Ela pode causar uma cólica menstrual intensa, mas ela pode causar dor crônica também. Dor pélvica crônica. A paciente pode ter dor direto, todos os dias. E quando uma mulher sabe que esse tipo de dor é uma dor diferente? A senhora está falando de cólica. Me parece que as mulheres têm um quadro de cólica mais frequentes, né? Mas a senhora está dizendo aí
de uma dor que parece cólica, mas não é cólica. Aí que é a individualização, porque as pessoas têm diferentes limiares de dor. E uma mulher... Tem gente que suporta dor, assim, tem é gente isso? que suporta dor, tem gente que suporta menos. Então, tem gente que vai ter endometriose profunda, quadros graves, até que pode chegar a obstruir intestino, ureter, e não apresentar dor. E pacientes com uma endometriose mais leve, em locais que não poderiam afetar tanto a saúde dela, e que tem uma dor intensa. Então é muito difícil, né? A endometriose é uma doença de diversas facetas e que cada vez mais mulheres apresentam esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil de fazer, demora em média 7 anos, porque depende com 7 anos? É a média de diagnóstico. Às vezes ela fala, tô com cólica. Cólica menstrual, investiga. Aí muda de médico, também não investiga. Aí ela já fala, tenho cólica. E demora muito. O sintoma acaba encobrindo a realidade. Isso, aí quando vai ver, ela já está deprimida, com muita dor, aí que vai investigar e descobre que é a causa da endometriose. E aí que vai tratar. Existe tratamento, existe cirurgia. O importante é procurar um especialista. Se tiver tendo dores muito fortes, dores pélvicas, procure um especialista. Quando acende a luzinha que não é simplesmente cólica? Porque tem uma hora que a gente saber. Tem que acender a luzinha. Pois é. Se ela se queixa muito para o seu médico, todo mês tem uma cólica muito forte, ele vai investigar, ele pode chegar à conclusão que é só cólica, que não tem mais nada. Ele vai pedir exames específicos e pode chegar ao diagnóstico de endometriose ou de outra coisa, né? Francisco Viana, o senhor que é diretor da HiFlex. É verdade que dormiu bem e os problemas acabam? Não acaba, não é só dormir bem, mas é um bom começo, né? Se a gente analisar, essa empresa ela foi criada exatamente para cobrir uma lacuna que cada vez mais as pessoas estão dormindo menos e sono de pior qualidade. Quem vive nas grandes metrópoles, é muito comum, quem morava nos interiores antigamente, vai dormir às 8 da noite. Hoje as pessoas dormem 11, meia-noite. Bem antigamente. Né? Bem antigamente. Só que a tecnologia não acompanhou para retribuir essa perca de quantidade de sono. E foi aí que a gente entrou desenvolvendo um produto funcional que melhora o relaxamento da pessoa, onde ela consegue ter uma melhor qualidade de sono. Os colchões tradicionais que tem hoje no mercado, eles são tecnologias de mais de 100 anos atrás. Colchões de molas, colchões de espumas. Graças a Deus que de uns anos para cá a mídia vem acompanhando isso e as pessoas pelo menos já têm o hábito de trocar, porque há tempos atrás trocava da avó e por aí vai, né? Era comum. Um bem de família. Exatamente, virava patrimônio. E chegava uma hora que estava dormindo com os ácaros, né? Então, assim, a gente... Peraí, a senhora acha que isso não existia, doutora Carla? Eu tenho certeza que existia. E deve existir ainda hoje em alguns lugares, né? Sim. Porque era de mãe para filha. Exatamente. Pois é, desculpa. Então a gente criou algo que deixou de ser somente um colchão, né? É um produto funcional, é um produto que ele traz mais conforto, ele vem com parte de massagens, você consegue fazer um relaxamento. Parte de massagem? Ele vem com motores dentro dele que promove 20 tipos de massagens, ele tem despertador. Nós temos também... Desculpa, mas com um colchão desse ninguém dorme, fica se massageando. Mas você consegue programar quanto tempo que você quer a massagem, de te preparar para dormir. Eu costumo falar que o nosso colchão, ele te coloca para dormir, né? Você escolhe que parte do corpo você quer massagem, qual a potência dessa massagem. Então, é espetacular. Ele se adequa ao peso da pessoa, à densidade, que é outra dificuldade. Muitas vezes os casais compram o mesmo colchão para pesos e tamanhos diferentes. E aí um se adequa ao outro não. Nosso produto ele vai se adequar ao peso da pessoa, ao biotipo da pessoa, e a parte de conforto é espetacular. Inclusive agora acabamos de lançar modelos que você programa ele pelo celular. Nem precisa mais de controle. Você consegue controlar o seu colchão enquanto acordado, programa ele pelo celular. Pelo celular. Então não precisa ir no colchão.
Ele fica lá em casa e já resolve o meu problema, eu nem preciso dormir. Então, você vê que bacana? Você programa ele todo antes de dormir e ele vai te preparar o sono a noite inteira. É algo extremamente moderno, é o que tem de mais tecnológico Tem que lembrar hoje. o Serginho de Souza ali que está na mesa, que se matriculou numa academia, já vai fazer 3 meses. Amanhã ele vai lá saber o que não está acontecendo nada com ele. Ah, e é interessante. É uma coisa que está Mas colocando um celular para programar o colchão. Mas você faz tudo antes de dormir, você programa ele e ele já prepara a sua noite inteira, inclusive a hora de acordar. E aí, mais uma tecnologia recente foi o Power Chip, né, que é adicionado também nesse produto, que é algo exclusivo nosso, que aí sim ele vem auxiliar na parte de saúde, né? É uma tecnologia à base de minerais, ionizada, que ajuda na parte circulatória e o bem-estar durante a noite enquanto a pessoa dorme. Doutora Carla Iaconelli, a senhora é especialista em medicina reprodutiva, a senhora é ginecologista, obstetra. Os casais hoje em dia, agora a senhora já descreveu, tá? Mas os casais hoje em dia estão fazendo esta opção realmente ou assiste na televisão e acha que vai? Como assim? Vai. Olha, os casais que querem ter filhos, eles tentam. Sim. Né? E a gente orienta a tentativa. A assistência que nós damos é em relação às técnicas que podem ser utilizadas. A senhora está se assustando com a minha pergunta, mas eu estou fazendo uma colocação aqui que ouço com frequência, né? Nas rodas de bate-papo, aquelas coisas e tal, de imaginar que eu posso procurar... O mundo da senhora é diferente de outros mundos, né? As pessoas já vêm trazendo que a senhora deva ter a solução para elas, né? Mas tem um estágio aqui antes. Tem toda a investigação. Então, a gente orienta também quando é o momento certo de namorar em relação ao ciclo menstrual, né? O ciclo ovulatório, quando essa paciente está ovulando, com que frequência, tudo isso para otimizar a chance de gravidez. Às vezes, assim também não funciona. E aí a gente precisa partir para técnicas que aumentem a chance naquele mês, né? Vai desde as técnicas mais simples, menos complexas, que é o coito programado, que é esse acompanhamento, e a inseminação. A inseminação, ela é de baixa complexidade, porque a gente não precisa de um laboratório de gameta, a gente não precisa mexer com óvulo, espermatozoide, juntar os dois, produzir um embrião, acompanhar o desenvolvimento do embrião até ele chegar no estágio para ser colocado no útero dessa mulher. A gente programa quando que ela vai ovular, pega o sêmen, né? Faz um processamento que é para ele ficar mais concentrado e com mais formas móveis, e coloca diretamente no interior do útero. Assim, facilita o encontro com o óvulo. Mas, para fazer essas técnicas de baixa complexidade, tem uma série de critérios. Então, as trompas têm que ser pérvias e saudáveis. O sêmen tem que ter uma alteração baixa, porque aí o processamento pode ajudar a melhorar a concentração e a motilidade. Ela tem que responder se ela não ovula, por exemplo, pacientes com síndrome de ovário policístico que não ovulam. Às vezes a gente dá um remédio para ela ovular, ela precisa responder essa medicação adequadamente. Então, tem uma série de critérios para a gente selecionar uma técnica ou outra. Só cumprimentar a doutora Ana Maria Ribeiro de Moura, que chega conosco aqui. Prazer tê-la aqui. Prazer, obrigada pelo convite. Deixa eu aproveitar o momento e conversar com a doutora Ciomara Catalano, que é dermatologista. Doutora Ciomara, boa tarde. Boa tarde, Zacopé, como vai? Boa tarde a todos também aí. Boa tarde. Doutora Ciomara, eu quero aproveitar e conversar com a senhora sobre dermatite atópica. O que é dermatite atópica? Dermatite atópica, Zacopé, é bastante comum, é uma doença bastante comum, que se manifesta a partir dos 6 meses de idade na criança. Na grande maioria das vezes, a maior parte das vezes ela melhora lá para os 7 ou 8 anos de idade, mas nós temos também adolescentes e adultos com ela. É uma herança, assim,
a pessoa herda uma alergia, né, um estado alérgico, que não é necessariamente uma alergia específica à comida ou uma alergia específica a um contato com alguma coisa. É um estado alérgico, é uma hiperreatividade. Então, essa pele é seca demais e é uma pele que não tem proteção, então é uma pele que se inflama com bastante frequência e que é difícil porque coça muito, a criança sofre muito, né? Então, ela precisa de bastante cuidado, bastante orientação com relação à família, precisa saber disso, porque os banhos têm que ser mais rápidos, menos quentes. Isso é muito difícil, sabe? Banho rápido e quente e mais frio, ninguém quer tomar, não. Quando a senhora fala em cuidados, quais são os cuidados? Então, a partir do princípio, sim, se é uma pele mais ressecada que o normal, mais sensível que o normal, então, sim, sem dúvida, banhos mais rápidos, menos quentes, pouco sabonete, não usar bucha, sabe? A bucha irrita muito. Uma única vez por dia com sabonete, se precisar tomar outros banhos, assim, tipo chuveirada só, sabe? Sem usar sabonete em grande quantidade e muita hidratação. Muita hidratação, porque justamente nessa questão da hidratação que existe uma falha da pele, uma falha da impermeabilização, né, da proteção dessa pele em relação ao meio. Então, a hidratação é 90% do tratamento da dermatite atópica. Então, tem que ter bastante cuidado com essas coisas. Doutora Silmara, sobre o tratamento, existem novidades no tratamento? Então, é uma coisa que a gente ficou durante muito tempo, uma doença que ficou por muito tempo sem evoluir muito. Então, a gente tem casos, a maioria, graças a Deus, casos leves, que a gente trata só com essas orientações, às vezes com um cremezinho tópico, né, nas agudizações, até com um pouquinho de corticoide. Mas a gente tem casos bastante graves, que a gente usa até imunossupressor, sabe, Zancopé? Então, graças a Deus, para adultos, a gente já tem liberado pela Anvisa uma medicação nova, que é um medicamento imunobiológico que pode ser usado com bons resultados, mas ainda é só para adultos. Os casos assim, a utilização desse medicamento para crianças a partir de 12 anos já está em estudo, mas ainda não tem liberação. Então a gente espera muito que isso seja relativamente rápido, que não tenha nenhum efeito colateral, porque há muito tempo não se tem uma novidade para dermatite atópica e essas crianças e esses adultos sofrem demais, sabe? Então, temos uma luz no fim do túnel. Vamos ver se a gente consegue estender isso para as criancinhas também. Doutora Silmara Catalano, agradeço mais uma vez sua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutora Silmara. Uma boa tarde para vocês, eu que agradeço. Conversamos com a doutora Silmara Catalano, que é dermatologista do Hospital da Pele. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Rádio Trianon. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Trianon AM 740. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos recebendo hoje a infectologista doutora Dânia Abdel Rahman. Ela é do Hospital Albert Sabin. Estamos recebendo também a ginecologista obstetra doutora Carla Iaconelli, o empresário Francisco Viana e a neurocirurgiã doutora Ana Maria Ribeiro de Moura. Doutora Ana Maria, estava conversando com o Francisco, ele tem a solução para dormir aqui num colchão maravilhoso, que ele é representante. Mas e as pessoas que não dormem? Tem gente que realmente não consegue dormir? Com certeza.
E Aquela rapaziada lá dorme. eu até quero conhecer esse colchão para ter certeza que ele vai ajudar-nos a solucionar grande parte desse problema. Bom, com essa agitação que nós vivemos, né, principalmente aqui em São Paulo, a gente libera vários hormônios, né? Então, que são nossos hormônios de defesa, incluindo eles os hormônios da adrenal, que são relativamente contrários à melatonina, que é a do sono, né? Então, a agitação, juntamente com essa desregularização do nosso relógio biológico, né, que nós chamamos de ciclo circadiano, acaba que fica desregulado, desequilibrado, e não tendo toda uma alimentação saudável, um dormir saudável, se preparar para o sono, né, acaba sendo realmente um grande entrave. Tem gente que não dorme mesmo? Tem gente que não dorme, tem gente que não dorme, tem gente que dorme em períodos outros, tipo pessoas que têm narcolepsia, né, que é uma cataplexia, ou seja, um relaxamento abrupto da musculatura, e ela acaba entrando num sono pesado. E tem pessoas que não dormem, sim, com frequência. Se a gente olha nos estudos, vem crescendo o número de medicações para se induzir ao sono, né, por conta muito café, muita substância que acelera o corpo, né, e a pessoa não consegue desacelerar, não consegue ter um ritmo de um esporte, alguma coisa que possa relaxar, um yoga, e aí acaba tendo essa dificuldade, aí já gera um estresse, não conseguir dormir, esse estresse vai aumentando, e os hormônios vão se desregulando, e aí se torna muito prejudicial. As pessoas realmente. que usam medicação para dormir, né? Sim. Dormem num período que a pessoa imagina seja o período necessário. Com a ajuda desse medicamento, ela tem uma vida normal, ou esse medicamento que induz ao sono afeta de alguma forma? Sim, toda medicação ajuda em uma coisa e acaba não ajudando em outras, né? Então, o ideal mesmo é procurar ter uma vida saudável, com uma boa hidratação, com alimentos bons, tentar ter uma rotina, apesar de ser quase impossível, né, em São Paulo, mas tentar ter uma rotina assim, pelo menos no final do dia, ou no começo do dia, e isso vai já ajudar a pessoa a estabelecer no restante do dia para poder ter um sono bom. Então, a medicação, ela é sempre uma opção quando o sono já se a insônia já se tornou bastante patológica e não conseguiu se controlar com um estilo de vida adequado, um modo de vida mais adequado, né? Então, sim, pode causar dependência, ela também não vai fazer a pessoa, já saiu estudos recentes, a pessoa não entra no sono REM, que é o sono do Rapid Eye Movement, que é o mais profundo e o que a gente descansa. Então, as medicações geralmente não deixam entrar nesse sono REM, a pessoa não descansa, ela dorme, mas ela acorda cansada. Francisco Viana, o teu colchão ajuda as pessoas que estão nesse estágio aí ou não? Muito. É ótimo, hein? Isso que a doutora falou, mas é uma honra, né, estar aqui com 3 maravilhosas conhecedoras da saúde, porque essa parte das tensões é realmente o que complica. A pessoa não consegue entrar no relaxamento inicial e não consegue atingir o estágio do sono REM. O sono, ele passa por vários picos durante a noite. Se ela tiver um sono muito leve, ficar acordando por várias vezes, não voltar a esse estágio do sono, ela acorda cansada.
dorme a noite inteira, pensa que dormiu, mas não conseguiu relaxar. O nosso produto ele vem exatamente para corrigir essa deficiência e fazer com que as pessoas tenham um relaxamento maior e consigam ter um conforto adequado, um ambiente perfeito para dormir. Porque o quarto, o ambiente que dorme, tem que ser algo muito sagrado, de muito boa qualidade. E por incrível que pareça, as pessoas não investem. As pessoas adquirem produtos de baixa qualidade, não se preocupam, porque não mostram, né? E assim, esse produto que a gente trabalha faz toda uma diferença. O sono é muito importante, acho que é o começo de tudo. A gente não fica 8 horas se alimentando ou fazendo exercício, mas precisamos pelo menos dormir durante 8 horas para ter uma saúde adequada. Doutora Dânia, deixa eu voltar a senhora aqui com o problema que São Paulo vive e não vai terminar. Sim. As chuvas de março ainda não acabaram, né? Uhum. Mas a população que não tem bem consciência de toda a prevenção que deve fazer numa situação como essa, como é que faz para despertar essa consciência? Ou não tem jeito? Não, eu acho que sempre a gente tem que buscar, sim, uma solução para isso, até porque essas doenças infecciosas geram problemas sociais e, né, na comunidade como um todo. Então, realmente, as campanhas devem ser sempre frequentes, né, e conscientizadoras. Então, campanhas do Ministério da Saúde. Recentemente, agora o Ministério da Saúde divulgou a campanha contra a leptospirose. Campanhas de vacinação são sempre importantes. E informação, né, as pessoas saberem como elas podem adquirir, como elas podem, de fato, prevenir essas doenças. A informação é o começo de tudo aí, né, nessa prevenção e depois também no tratamento, porque as pessoas precisam saber que tipos de sintomas devem ser um alerta para que elas procurem o serviço médico depois que elas já adquiriram a doença também, né? Muita gente subestima isso, acha que é só uma febre, e aí isso agrava a situação, faz com que a pessoa procure o serviço médico no estágio avançado da doença, piorando muito o prognóstico, fazendo com que os casos possam ser mais graves. Mas febre amarela, dengue, as pessoas não distinguem muito sintomas, acho que é só resfriado. Exatamente, Inclusive, febre amarela e dengue têm sintomas muito semelhantes, são chamadas arboviroses, né, como nós chamamos, que são causadas por vírus que causam esses sintomas muito semelhantes mesmo. Por isso, realmente, quando esses sintomas existem, a pessoa deve procurar o serviço médico quanto antes, para que sejam feitos exames e seja feita uma avaliação médica específica, a fim da gente poder tomar as primeiras medidas que evitam a gravidade. A Marta da Vila Prudente faz uma pergunta aqui que eu não sei se a senhora consegue responder. A estimativa do número de doenças provocadas pela falta de saneamento básico. Olha, em números eu não vou saber responder para ela, mas de fato essas doenças são importantes e são mais frequentes do que a gente imagina. Então a gente pode falar, além da leptospirose, da dengue, da febre amarela, né, porque tem a questão do mosquito, dos criadouros, da água parada. Ainda também, se a gente pensar em hepatites, a hepatite A é uma doença que está muito relacionada à questão do saneamento básico, porque ela tem o que a gente chama de transmissão fecal-oral, uma transmissão com a ingesta de alimentos contaminados com vírus. Temos ainda outras, toxoplasmose, por exemplo, que também tem relação com vigilância sanitária e com a questão de alimentos contaminados por ovos, né, do toxoplasma, são expelidos em fezes de gatos, e de outros animais, e podem estar na carne também, então carne mal passada, carne mal cozida, saladas, vegetais que a gente acaba ingerindo na rua sem o processamento adequado, sem higiene adequada. Nós estamos tendo um aumento agora frequente do número de toxoplasmose nesse último mês aí, entre fevereiro e março, e a gente atribui isso realmente a um saneamento básico pior, né, a falta de informação e de acesso às pessoas a um saneamento básico realmente melhorado, e a gente tem visto nos hospitais, no consultório, toxoplasmose aguda bem frequente também. Doutora Carla Iaconelli Jaime, do Jardim Bom Filhole, pergunta sobre gestação após os 40 anos. Ele quer saber se é uma gestação de risco. Sim, Jaime, é uma gestação de risco. Após os 40 anos, aumenta a probabilidade de doença hipertensiva específica da gravidez, que pode ser grave, de diabetes gestacional, aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de alterações da placenta, de
alterações cromossômicas. Então, o planejamento é importante, o que não quer dizer que a mulher de 40 anos não deva engravidar. Sim, ela pode engravidar, mas ela deve fazer um pré-natal muito direitinho, seguir tudo que o médico indicar, fazer todos os exames que o médico pedir e ter atenção, né? A mulher de 40 anos pode sim, ela deve engravidar, mas com cuidado. E antes de engravidar, passar em consulta também, para fazer uma triagem, né? Se ela já tem alguma dessas doenças pré-existentes, porque também aumenta o risco dela já ter uma hipertensão, um diabetes, e quando engravida, piora. Então, para já adequar o tratamento para ficar compatível com a gestação. A senhora fala em pré-natal, né? É um termo hoje que todo mundo usa, mas eu gostaria de saber da realidade as mulheres realmente procuram, fazem pré-natal? Sim, a grande maioria das mulheres faz pré-natal. Eu vou acrescentar acho que já fiz isso até com a senhora. A gente está aqui em São Paulo e vive num mundo diferente. Então, quando eu falo se as mulheres fazem pré-natal, do Brasil. A senhora imagina longe. Sim. Mas tem uma diferença entre o Jardim América e o Jardim Ângela, que eu perguntaria se as mulheres do Jardim Ângela fazem o pré-natal. Bom, quando faz 10, me formei há 13 anos e eu trabalhei nessa região. Então eu não estou contando novidade para a senhora. E realmente, as mulheres fazem pré-natal, tem as unidades básicas de saúde, os agentes de saúde que até visitam, às vezes, as gestantes em casa. Mas sim, tem mulheres que não fazem adequadamente pré-natal. Nem tem ideia da necessidade de um acompanhamento desse. É uma falta de informação misturada com falta de cuidado mesmo, de cuidado próprio. Isso existe, tem uma parcela das mulheres que não faz adequadamente, tá? E no hospital público, muitas vezes, a gente pegava paciente que chegava dando à luz e que não havia feito nenhuma consulta. Geralmente eram drogaditas. Aí é um outro tipo de... sim. Mas, sim, existem mulheres que não fazem adequadamente, mas a maioria faz. Doutora Ana Maria, Silvana de Santo André pergunta se doenças neurológicas podem ter componente genético, componente hereditário. Claro, sim. Ela especificou qual tipo de doença neurológica? Não, só pergunta só essa. Né? É sim, abrangente. É muito abrangente, quase todas se manifestam com um componente genético. O Francisco Marcos de Pinheiros pergunta se um colchão de casal, qual é o tempo que deve se trocar um colchão? Então, um colchão normal, se aconselha trocar ele a cada 5 anos, até pela própria contaminação de ácaros, fungos. É um ambiente que acaba sendo usado diariamente, né? É aconselhável um colchão normal a cada 5 anos você trocar. O Inmetro hoje aconselha dar 1 ano de garantia para um colchão normal e que a cada 5 anos, no máximo, você troque. A partir daí você já vai estar dormindo com alguns visitantes que são os ácaros e fungos. O teu colchão aqui O nosso colchão, nós damos 15 anos de garantia porque ele tem tratamentos diferenciados. Toda a composição dele tem tratamentos anti-ácaro, antifungo, antibactérias, e ele tem uma durabilidade muito maior, além da estrutura dele também ser muito mais resistente. Então nós damos uma garantia diferenciada que é de 15 anos. Para Dani, a Marina de Taboão da Serra, o que há de verdade nas notícias sobre um surto de meningite no Brasil? Bom, Marina, nós temos visto sim, mas isso não caracteriza um surto nesse momento, né? Não tem um surto declarado pela vigilância nesse momento. É uma doença frequente, de fato, lembrando que a meningite tem algumas apresentações diferentes, né? Então ela pode ser causada por vírus ou por bactérias, até por fungos, por outros agentes infecciosos.
quando a gente fala dessa meningite que mata, que deixa a gente com medo, que a gente vacina as crianças, que a gente tem realmente muito medo pela evolução ruim, a gente fala da meningite bacteriana, né? Entre as bactérias causadoras, existe, de fato, uma das bactérias que causa um quadro mais grave, mais agudo, que pode evoluir para óbito mais rapidamente, que é o meningococo. É o apelido aí dessa bactéria, né, e ela causa uma evolução muito rápida, então a criança pode começar a ter febre, dor de cabeça, dependendo da idade, a gente não consegue nem saber se a criança tem dor de cabeça, né, porque ela não consegue referir isso, aparecem manchas pelo corpo, que podem aparecer rapidamente, mas às vezes aparecem já quando a gente leva a criança ao serviço médico, e essa criança pode sim ter consequências graves, evoluir para sangramento, óbito. Sangramento já é um estágio mais Exato. avançado. Isso, na verdade... de manchas, de sangramento, já é um estágio mais avançado. Avançado não pelo tempo, porque, como eu disse, o tempo de evolução dessa bactéria é muito rápido. Então, a gente vê óbito em 24 a 48 horas, né? Por isso é sempre importante, e é uma coisa que a gente, na infectologia, na medicina como um todo, acho que as colegas aqui concordam comigo, a gente nunca subestima uma febre numa criança. Essa história do vizinho que liga perguntando se a gente pode dar uma dipirona para a criança dela que teve uma febre, a gente nunca... gosta de comprar essa ideia de que a febre não é nada. Pode sim não ser nada, porque a criança faz febre até quando os dentes estão nascendo, né? Mas pode ser uma doença grave, que precisa de assistência rápida, de antibióticos e de avaliação médica sempre. Mas o pai não tem esse desconfiômetro, o pai e a mãe. Por isso a gente tem esse papel, né, de sempre dizer, o pediatra principalmente, sempre orientar a mãe. Se a criança teve febre, se a criança teve algum outro sintoma, quando a gente fala em meningite pode causar, além de dor de cabeça, vômito, dor muscular, manchas pelo corpo, como eu falei. Às vezes ela é secundária a outros tipos de bactéria que estão relacionados à sinusite, né, a pneumonia. Então a gente precisa sempre se atentar a esses sinais de alarme na criança. Qualquer diferença, a mãe às vezes acha que não é nada, mas mãe é o melhor termômetro de saber se a criança está bem ou não, né? Quando a mãe fala pra gente a criança não está normal, ela está diferente, a gente tem que valorizar sempre essa queixa e orientar que ela procure um serviço médico. Doutora Ana Maria, a senhora está se manifestando aí. Eu sou neurocirurgiã pediátrica também, e então isso é um fator muito importante, né? Porque a mãe, mais do que ninguém, conhece a sua criança, e como há exatamente uma certa dificuldade de manifestar nos primeiros anos de vida uma dor, né? A criança, ela vai ficar mais irritadiça, existe X fatores até o crescimento dentário, sim, mas sim valorizar a queixa da mãe. Esse é um tópico muito importante em se levar em questão. Na maior parte das vezes a mãe não tem o desconfiômetro da mãe, mas não tem a conscientização necessária para uma situação dessa. Foi o que a colega falou. Então, informação porque exatamente muitas doenças graves se manifestam com sintomas como doenças que, né, não são tão graves e vêm para ser tratadas, mas a informação é a base de tudo. Que bom, né? Acho que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, a colega está falando, expondo super bem todas essas doenças e que se leve em questão que ter dor não é normal, né? Então, se está tendo dor, está tendo um desequilíbrio. Então, qual é esse desequilíbrio? Tem que ir atrás. A senhora está falando de criança, né? Tem pessoas que convivem com a dor e acham o máximo. Eu tenho dor, não sei quanto tempo. Aí, quem acha o máximo. Exato, aí essas aí, a gente vai ter que separar em um grupinho. Tem que fazer uma cirurgia, doutora? Disputam o estágio de dor que sentem. Acho que a pessoa pode achar normal depois de um tempo, né? Se essa dor não foi investigada, mas achar bom, ou tratada, né? Mas tem 3 especialidades médicas aqui, e será que a falta de informação hoje para a população é algo muito específico para as pessoas procurarem mais o serviço de saúde no tempo hábil? Ou será que falta alguma coisa? Como que vocês estão no meio? Isso é importante?
Sim, eu acho que, como a doutora estava falando, ter dor não é normal. Se você está com alguma queixa, alguma dor, procure um médico, né? Não tem por que ficar Mas sofrendo. aí vai no médico e sai doente. Bom. Nós somos suspeitas para falar, né? A gente acha que não. Mas eu acho que é importante saber que não pode ficar tomando remédio do vizinho, né? Aquilo que serviu para o vizinho não serve para a gente. O que o médico disse que era manchinha lá no corpo do tio, talvez não seja o mesmo motivo da nossa manchinha no corpo, né? Então, isso é sempre uma informação que a gente deve levar em conta e orientar o paciente. Pois não, doutora Carla. E tem também, a gente não falou, mas tem o Dr. Google. É um grande concorrente de vocês. Que dá muita informação, Nossa. Mas nem sempre essa informação É verdadeira, né? verdadeira. Então, não deixe de procurar presencialmente o médico. Tem gente que já virou especialista, né? Ainda procurar no Google. E a fonte da informação que está lá nem sempre é boa, né? Mas, doutora Carla, congelamento de óvulo é uma realidade no Brasil? É uma realidade. É uma ferramenta que as mulheres agora dispõem de tentar preservar a fertilidade. O ideal é que se congele antes dos 35 anos, pelo envelhecimento, né, natural. Depois dos 35 anos, a gente envelhece nossos óvulos também, porque eles nascem conosco. Então, isso também não impede de uma mulher de 38, 39 que queira congelar, ela pode congelar. Mas a melhor eficácia é até os 35. E o que as mulheres precisam é serem, de novo, é a informação. Porque até os 35 anos, se você não está pensando em ter filho, você também não vai pensar em congelar óvulo. Mas precisa pensar sim. Se você chega aos 30 anos, o ideal é que procure um especialista para checar a sua reserva ovariana. Né, tem uma parcela da população que tem menopausa precoce, e aí, ao chegar aos 35 anos, não consegue mais congelar tantos óvulos assim, talvez até já esteja com um quadro de menopausa precoce. Geralmente é familiar, você tem algum histórico, mas pode acontecer a primeira vez, né? Então, aos 30 anos, se você não tem filho e não planeja, não tem isso em mente, por favor, pense que os seus óvulos um dia vão acabar. A Júlia da Não Moca, tem jeito. o complemento da pergunta da Júlia, se é financeiramente acessível no Brasil. É muito caro. Um ciclo de congelamento, e nesse ciclo a gente não sabe quantos óvulos, isso depende de cada paciente, cada reserva ovariana, quantos óvulos ela vai conseguir congelar, ela já vai ter gasto em torno de 18 a 20 mil reais. Então é caro. É muito difícil, mas com planejamento você pode conseguir fazer. E tem a manutenção desses valores? Você tem que pagar uma manutenção que varia de clínica para clínica. Às vezes é mensal, às vezes é semestral, às vezes é anual, mas é mais ou menos em torno de R$100 por mês. A manutenção? Esse é o valor do que seria uma manutenção. Para manter os óvulos perfeito. congelados. Mas o tratamento, O a senhora falou tratamento- 20 mil reais, eu posso arredondar? Pra Pode. 20, pode colocar uma Em inflação torno por minha disso. conta aqui. Pode variar de clínica para clínica, de quantidade de medicação que uma ou outra mulher vai necessitar. E às vezes é preciso que se faça mais de um ciclo. Então, gasta o dobro. Doutora Dânia, quando é que é? Dia 10 de abril começa a vacinação contra a gripe. Qual Sim. é o alerta que a senhora especificamente faz nesse segmento? A senhora que é infectologista. Bom, o alerta que a gente faz é que todas as pessoas que estão incluídas nos critérios que podem ser vacinadas pelo SUS tomem a vacina, né? Então, idosos, crianças pequenas abaixo de 5 anos, pacientes imunossuprimidos que tomam medicações que deixam a imunidade mais suprimida, pacientes com outras doenças, né, que não por medicação, mas que têm HIV, AIDS, população indígena,
profissionais de saúde, esses pacientes todos têm direito pelo SUS a tomarem a vacina. As outras pessoas todas podem adquirir a vacina em clínicas privadas, lembrando que é importante a vacinação anual, porque os vírus que a vacina do ano passado contemplou, por exemplo, esse ano são diferentes, né? O vírus influenza causador da gripe é um vírus altamente mutável e existem muitos subtipos do vírus. Então, não é porque a gente tomou a vacina ano passado ou retrasado, a gente não precisa vacinar novamente. Essa vacina deve sim ser feita anualmente. Esse ano a campanha começa em abril, porque a gente tem que pensar que o organismo da gente precisa de um tempo para produzir esses anticorpos, até que a epidemia da gripe e a circulação maior desses vírus de gripe cheguem, né, próximo do inverno. Então, é importante sim que a gente seja vacinado e que essa vacina, e saber que essa vacina não causa gripe, isso é um mito importante. As pessoas têm medo de tomar vacina pensando que a vacina causa gripe, e não causa. A vacina é feita com vírus inativados, com fragmentos de vírus, na verdade, não com vírus viáveis causadores da gripe, né? Então, principalmente a população idosa tem medo porque acha que pega gripe por conta da vacina. Não, você pode pegar resfriado sim, mesmo tomando a vacina, mas a vacina tem o intuito de prevenir formas graves da gripe, como H1N1. Doutora Carla, tem contraindicação para gestantes no caso dessa vacinação? Não, as gestantes devem tomar. Também elas? Também elas. A senhora tem um site, algum endereço que se possa localizá-la rapidamente? Doutora Carla Iaconelli. Eu tenho um site, www.carlaiaconelli, tudo junto.com.br, e no Instagram, @dra. Né, doutora.carlaiaconelli, tudo junto, _FIV. Esse Iaconelli é com 2 L's, que nem a gente fala no interior? 2 L. 2 L's. Doutora Dani Abidel, tem uma forma de localizá-la rapidamente? Sim, tem uma página no Facebook, doutora Dânia Raman, infectologista, e tem também a página do Instagram, doutora Dânia Infecto. Também tem o Instagram do Hospital Albert Sabin, @Albert Sabin. Doutora Ana Maria Ribeiro de Moura, como a gente localiza rapidamente a senhora? Eu tenho um Instagram. Sem estar doente. Eu tenho um Instagram, é Ana Moura MD. Ana Moura MD. M de Maria D de Data, Medical Doctor. Francisco Viana, como se entra na página da Highflex? Highflex é HI Flex, né? flx.com.br. Tem o Instagram, Highflex _oficial, o Facebook também, Highflex Oficial, e pelo telefone 4173-3104, São Paulo. Final desta edição de Gente que Fala, estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.